Olá, a partir de agora pela TV Maceió, Canal 2, mais um programa Canal Aberto. Hoje comigo e sempre a simpatia da mulher brasileira. Que bom ter você comigo mais uma vez, Sueli, apresentando o programa Canal Aberto. Obrigada, Hélio. O prazer todo meu estar aqui mais uma vez fazendo o Canal Aberto com muito carinho para você. E o nosso convidado de hoje, Hélio? O nosso convidado de hoje é uma pessoa especial. É o xerife, conhecido como xerife, ex-secretário de Segurança Pública e ex-vereador, e atualmente delegado de Polícia Civil. Comigo hoje, aqui conosco no programa Canal Aberto, você que está em casa vai acompanhar uma entrevista excelente com o Dr. João Mendes. Tudo isso daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Voltamos já, conto com você. Até lá. Volta aqui pela TV Maceió, Canal 2, com o programa Canal Aberto. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. João Mendes. Dr. João Mendes, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado a você, Hélio. Realmente é uma honra muito grande estar aqui. Essas entrevistas que me convidam a participar está dentro da missão precípua minha. Eu adotei como missão transformar o policial alagoano. Então, minha missão como policial só estará concluída quando um cidadão, um policial alagoano for visto como exemplo de cidadão e que seu vizinho sinta-se feliz em tê-lo ao lado. Então, essas entrevistas fazem parte desse trabalho. Então, muito obrigado por ter me convidado. Estamos à disposição. Doutor João Mendes, o senhor é uma pessoa experiente, um delegado de polícia bastante experiente. Não precisa nem a gente aqui citar a sua passagem pela Polícia Civil de Alagoas, com um trabalho excelente que todos os alagoanos reconhecem. Eu pergunto ao senhor, doutor João Mendes, hoje o Brasil vive uma violência terrível, o estado de Alagoas também. Como é que o senhor vê essa violência no nosso estado, doutor João Mendes? Meu caro Hélio e telespectadores, eu pediria permissão ao caro amigo e aos telespectadores para fazer um histórico dessa situação. Porque hoje o Brasil vive esta situação e, com especialidade, o estado de Alagoas. Veja só, nós aprendemos isso no primário. Né? O Brasil, na sua colonização, a coroa portuguesa, eles entenderam que precisava povoar o Brasil, colonizar o Brasil. Né? Então dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, as que mais prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Isso todos sabem, está na história, a gente aprendeu isso no primário. Né? Com isso, na época, era uma política perfeita para a coroa portuguesa, para a colonização do Brasil. Né? Pois bem, o Brasil hoje é um país com em torno de 200 milhões de habitantes. É um país soberano. Não faz sentido mantermos a mesma política de colonizar, a mesma política agrária da época da colonização. Não é? Com isso, com essa política de colonização, de divisão do Brasil em capitanias hereditárias, nós herdamos daí o latifúndio, daí a violência no campo. Essa luta hoje, daí a existência hoje do sem terra. Não é? Então eu coloco isso como um fator histórico que culmina na criminalidade, na violência hoje. Um outro fator, vocês observem que Dom João VI, quando fugindo da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, ele se instalou no Brasil, chegando aqui, saiu de lá em 29 de novembro de 1807, chegou aqui em meados de janeiro de 1808. Então, no início de janeiro de 1808. Então, em 10 de abril de 1808, foi criada a primeira Intendência Geral do Brasil. E vocês observem que, ao chegar a família real
no Brasil, houve a necessidade da criação de uma guarda para cuidar da família real, que representava o poder e as classes dominantes. Pois bem, a filosofia de atuação da polícia brasileira perdura até hoje. Esta filosofia perdura até hoje. Então a polícia não aqui está para garantia e para satisfação da população em geral. Ela aqui está para garantir o poder e as classes dominantes. Por mais que se lute hoje a mudar essa filosofia, por mais que se diga, mas vocês observem que as ações são claras. Nós tivemos um fato lamentável recentemente no Rio de Janeiro, o assassinato da juíza, não é? O crime organizado, assassinaram essa juíza. Veja a mobilização do país em torno do caso. A juíza, não que ela não mereça, ela merece sim um tratamento decente e especial. Devem os bandidos serem presos e punidos exemplarmente, independentemente de quem seja, que seja policial ou não. Isso não é policial, isso é bandido travestido de policial, dentro da polícia. Né? Então, vejam a mobilização. Mas observem todos esse fato de assassinatos dessa maneira ocorre todos os dias no Brasil. Enquanto não atinge um membro do poder econômico, poder político, né? não há ação efetiva do Estado brasileiro para se tomar uma providência. Vocês observem, aqui em Alagoas, um exemplo também ocorrido com um juiz que fora sequestrado. Veio para cá o diretor-geral da Polícia Federal, veio para cá o ministro da Justiça, os políticos, o governo, houve uma mobilização e foram presos e punidos exemplarmente. Isso ocorre todos os dias, né? Quando alguém da sociedade, um cidadão comum que é assassinado lá na Grota da Alegria, no Alto da Alegria, lá no Benedito Bentes, ele vai fazer parte da estatística apenas. Não há uma mobilização para desvendar e punir exemplarmente aquele crime, porque é apenas mais um cidadão que fora assassinado. E essa mentalidade está incutida na mente de todo mundo, em todas as esferas, né? Exatamente. Todas as pessoas, todos os cidadãos, eles costumam dar mais ênfase a esses casos a repercussão costuma repercutir mais os casos que envolvem grandes figuras de destaque político, social. A própria população em geral, ela se sente mais agredida quando uma pessoa do poder cobra mais, quando uma pessoa do poder ou das classes dominantes que são atingidas pela criminalidade devido à repercussão que dá, então ele se choca. Vejam só, imaginem vocês a brutalidade, a coisa louca que ocorreu lá no Benedito Bentes com o assassinato daquela senhora, aquela jovem senhora, esquartejada, né, doutor? Foi decapitada. Eu vi pelo computador, na internet, que coisa grave, que coisa grandiosa, que coisa violenta. O povo já nem comenta mais. Nem chega a ser um caso já pontual. Já está esquecido, a ponto dos elementos lá escreverem com a mão, com o braço da mulher e tal. Então é uma coisa grandiosa, é uma coisa chocante. Mas foi uma cidadã qualquer, uma mãe de família qualquer, pobre, entendeu? Que caminhos o senhor vê para comprar uma saída para mudar essa mentalidade? É isso. Estamos aqui citando os fatos. Nós vamos chegar lá, até o... Veja só. Essa filosofia de atuação da polícia brasileira, eu não estou me referindo à polícia militar de Alagoas,
a Polícia Civil de Alagoas, estou me referindo à polícia brasileira, como um todo. Isso não ocorre só aqui, é no Brasil. Tá? Vocês observem também, isso aí é mais um fator histórico que eu coloco como, que influi na criminalidade atual. Né? Vocês observem, vai ser um fator que todo mundo vai se lembrar também. Vocês se lembram da Copa de 70. Como era a música da seleção brasileira? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, não é isso? Verdade. Bom, isso quer dizer que o Brasil levou 470 anos para formar 90 milhões de brasileiros. Em 2000, o Brasil já era 180 milhões de brasileiros. Dobrou. Em 30 anos, nós suplantamos 470 anos. Não é? E veja que coisa grave. Essa explosão demográfica ocorreu na base da pirâmide. Porque no topo da pirâmide, o rico tinha 1 ou 2 filhos. Continua seleto. A classe média, principalmente nessa fase aí, a mulher precisou também trabalhar para ajudar a prover a família. Então, era 2, 3, estourando 4 filhos. Na classe baixa, na classe miserável, na classe pobre, analfabeto, sem as mínimas condições estruturais para criar família, era 10, 15, 20, 17, 12 filhos. Então, essa louca explosão demográfica ocorreu na base da pirâmide. E isto para os órgãos governamentais acompanharem essa demanda, sem as famílias estarem devidamente estruturadas, é também um fator seríssimo que com certeza iria explodir agora. Iria trazer consequências graves. Está aí, doutor Mendes, a pirâmide está aí a pirâmide. Vocês observem a estatística. Eu quero parabenizar a produção, né? A produção por Sempre atenta. Puxa, que coisa linda. Muito obrigado à produção. Eu não sabia, isso é surpresa para mim. Essa capacidade, essa qualidade da produção. Essa riqueza, doutor Mendes, canal a gente deve essa riqueza de imagens que a gente sempre traz pessoas aqui, e as pessoas convidadas, quando tocam nos assuntos, o professor Paulo Cajuru está atento para pegar essas imagens. É uma coisa boa. Doutor João Mendes, falamos em evolução, modernização, globalização. Eu lhe pergunto uma coisa, evoluímos para pior? É isso? Não, nem tanto. Evoluímos então, doutor João Mendes? Nem tanto. Nós precisamos conhecer o passado para avaliarmos o presente e nos projetarmos para o futuro. Não é? Então, veja só, na época, ainda considerando nessa análise de fatores históricos, vocês observem que na época do Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império, houve um incremento muito grande de negros escravos. Um tráfego negreiro, um tráfego de negros escravos oriundos da África para o Brasil. Isso foi uma coisa tão grandiosa que os brancos, os senhores, os donos da terra no Brasil, passou a ter medo. Porque ocorreu no Haiti um levante e os negros tomaram o poder. Expulsaram os brancos, os espanhóis de lá, tomaram o poder, apesar de que eles parece que não estavam politicamente preparados para a soberania, e o país, né? O Haiti ainda hoje é o país mais pobre do planeta, da América, das Américas. Na América Central. Não, mas das Américas todas. Não é só da América Central.
Mas e isso causava muito medo nos senhores dono das terras, os usineiros, etc, etc. Então, com essa preocupação, né, que foi instituída a polícia brasileira. Aí você observa que a população, em verdade, era um incômodo. Era benéfico enquanto escravos e enquanto estavam usufruindo da força de trabalho dessas pessoas, mas, em consequência, eles tinham aquele receio e os negros começaram a se rebelar, começaram a criar colombos, a movimentos libertatórios, né? E a quantidade era tão grande que, se eles se rebelassem, os senhores da terra estariam realmente em situação difícil. Porém, com a instituição da polícia e das instituições repressivas, né, isso é que trazia um certo zelo, uma certa segurança às classes dominantes. Então, essa mudança de filosofia que tem que ser revista imediatamente, né, para que mude a nossa realidade. Hoje, meu nobre Hélio e Sueli e telespectadores, nós temos diversos fatores, né, que no nosso dia a dia a gente observa como sendo causadores da criminalidade. Vocês observem o alcoolismo. O alcoolismo é o maior flagelo da humanidade na atualidade. Morre muita gente, né, doutor Mendes? O alcoolismo, juntando todas as drogas ilícitas, o alcoolismo sozinho ganha todas elas. Tá? Se você observar o prejuízo causado pelo álcool, prejuízo financeiro, inclusive, é uma coisa grandiosa. E eu não sei porquê, eu não sei que medo é esse que os governos, o governo federal, os governos dos estados, têm em enfrentar o alcoolismo, enfrentar de forma firme. Enfrentar o tabagismo, né, que vejam que diminuiu e muito o tabagismo. Para enfrentar o alcoolismo, meus senhores, não precisa inventar a roda, não. Basta fazer cumprir a lei. Parabéns mais uma vez aí, nossa produção. Basta cumprir a lei. Basta juntar os órgãos de segurança e os órgãos de controle e determinar, né, isso não é uma ação de uma secretaria, é uma ação de governo, em que envolve várias secretarias, para se estabelecer, se instalar um ponto de venda de bebida alcoólica, tem que ser uma empresa legalmente constituída. Não pode se estabelecer pontos de vendas de bebida alcoólica que diste 100 metros do acesso de qualquer entidade de ensino, qualquer escola. Com isso, nós vamos fechar 80% dos pontos de venda de bebida alcoólica. Mas, doutor, é uma proliferação louca. E essa onda de churrasquinhos que tomou conta da cidade toda, inclusive nas portas das faculdades, que aí você passa a noite nas faculdades, é impressionante como você vê alunos, a gente se pergunta se ficou alguém lá dentro, porque o que tem de aluno fora ali tomando bebida alcoólica mesmo, né, em geral cerveja, ali no churrasquinho. Veja e é só. uma prática, infelizmente, só, cada vez Sueli, mais comum. Na porta das faculdades, e a gente já acha um absurdo, você imagine na porta das escolas. Escola primária, em que a criança está indo para a escola e passa por um corredor polonês, vendo aqueles senhores e senhoras bebendo, se divertindo,
e rindo. Isso, na formação do seu caráter, da sua personalidade, está vendo que aquilo é uma coisa boa, é uma coisa normal, que aquilo não tem consequências, não é? E nós vemos, chegamos ao estágio para o em que jovem, estamos, até uma forma de inclusão, né? Começar a beber. Observe que a grande maioria da degeneração das famílias tem como base o alcoolismo. Você vai à delegacia plantonista, mais de 90% dos casos que lá chegam, ou a vítima ingeriu bebida alcoólica, ou o acusado, ou ambos ingeriram bebida alcoólica. Você observe os crimes de trânsito. A internação em hospitais psiquiátricos, mais de 50% é oriundo tem como causa bebida alcoólica. Nas internações ambulatoriais, então é simplesmente uma coisa louca. A grande empresa, ela só quer saber dos lucros. O rastro de miséria fica por conta do governo municipal, governo estadual e governo federal. Os órgãos públicos que resolvam o rastro de miséria. A grande empresa quer saber do lucro. Doutor Mendes, pega nesse gancho aí. O prejuízo da sociedade. Claro, pega nesse gancho aí. O senhor foi secretário de Segurança Pública em Alagoas em 1997, se não me falha a memória, 98. O senhor fez um grande trabalho, Sueli, inclusive toda a população onde a gente passa, entrevista que o senhor dá para a gente, as pessoas sente saudade daquela época, que era um trabalho bem feito, a Polícia Civil com apoio total. Eu lhe pergunto uma coisa, o que foi que mudou daquela época do senhor que foi secretário para essa época de hoje? O que foi que aconteceu nas mudanças, doutor Mendes? O senhor tem fatores históricos que o senhor está falando de bebida, de drogas, o senhor falou de churrasquinho, e a gente não vê nenhum trabalho para combater, efetivo para combater essas coisas. O que é que mudou, doutor Mendes, dessa época? Vamos a miúde, né? Vamos chegar a um assunto mais direto, não é? Vejam só. Primeiro, o policial hoje está trabalhando com medo. O policial hoje, ele não tem aquela disposição de defender a sociedade como deveria ser. Ele trabalha com medo, ele trabalha pisando em ovos. Então, o que ele puder se eximir de uma situação difícil, ele vai se eximir com medo de perder o emprego, de ir para a cadeia, de ser desmoralizado injustamente. E aí ele fica no meio de duas possibilidades. Se agir em algumas situações, pode gerar abuso de autoridade. Se não agir, prevaricação. Vem a questão aí de direitos humanos, que o policial entende, na maioria das vezes, como inimigo da polícia, os direitos humanos, que eu acho que é uma interpretação até equivocada da filosofia dos direitos humanos, mas, enfim, é uma realidade. As polícias geralmente não gostam dos direitos humanos. Aí recuam. E esse recuo, em algumas situações, pode gerar a questão da prevaricação. Ao que o senhor atribui esse conflito todo? Os policiais estariam bem preparados? Será que está faltando um incentivo maior? Porque será que o governo está se limitando muito à questão material, estrutural? Vamos armar nossas polícias, vamos dar coletes, vamos dar armas, mas e mesmo assim ainda, lógico, a gente não chegou nem perto do ideal nesse sentido mesmo estrutural, mas a parte de treinamento e de estar sempre se aprimorando o policial. Como é que o senhor vê essa questão do aprimoramento do nosso policial? Ele realmente vem sendo preparado para ser um policial e se manter um policial? Pois é, Sueli, a Polícia Civil do Estado de Alagoas está abandonada, está desprezada, está carente de pessoal, carente de meios materiais. Vejam só. A que o senhor atribui isso? A política. A forma política de como está se conduzindo a área de segurança. Veja só. As delegacias estão derretendo.
As delegacias estão sem condições de funcionar. Existe uma favelização das delegacias. Tá? É o que se percebe em loco. Concurso, há muito não temos. Os policiais ficando velhos e o governo não os aposenta porque não quer fazer concurso. Né? Eu não sei, eu vejo quando vou lá ao gabinete do diretor, do delegado-geral, Marcílio Barenco, eu vejo a luta daquele cidadão para manter a polícia, mesmo que precariamente, funcionando. É uma luta grande, uma luta grandiosa. Nós vemos delegados respondendo por 4 cidades. Não tem a menor condição. Nós vemos as delegacias sem pessoal para trabalhar. Não é? Até 2000. E, enquanto isso, mais e mais instituições de controle. Claro que controle deve existir, mas os meios e o apoio também devem existir. A recíproca tem que ser verdadeira, né? Não é? Tem que haver um balanceamento. O senhor falou em favelização das delegacias. Eu acho que a gente pode também falar em favelização dos próprios policiais, que recebem mal, são mal remunerados de um modo geral. Isso é uma prática comum no país como um todo, não é só Alagoas, que é específica nesse ponto da questão do salário baixo. E aí vem recentemente um projeto de lei do vereador Galba Novaes para legalizar o bico, que é uma prática comum, é ilegal, já que o policial tem que ter dedicação exclusiva, só pode atuar como policial, é uma função constitucionalmente exclusiva. O policial não pode atuar em outra função, e aí ele tem seus bicos para complementar a renda. E vem esse projeto de lei do vereador Galba Novaes propondo a legalização do bico. Como é que o senhor vê essa questão desse projeto? Eu vejo primeiro como uma luta desesperada do vereador Galba Novaes buscando dar um pouco de segurança, de tranquilidade à população de Maceió. Não é? Então, está se buscando. Quando você está na lona, até uma toalhinha abanando serve. E o vereador está trazendo ideias, está buscando, está indo para o debate. Vamos aqui debater o que surgiu para mim agora, que eu acho que é eficiente, é isso aqui. Tem alguma coisa melhor? Não pode permanecer como está. É isso que eu entendo. Agora, essa luta dele. Pegando essa parte aí. Se é constitucional, se é legal ou não, se realmente é possível ou não, eu precisaria ver o